E como será que um professor deve receber os seus alunos em sala de aula e também como organizar o cotidiano escolar? Esse foi o tema de uma palestra que está acontecendo durante toda esta quinta-feira, promovida pelo município de Passo Fundo para professores e equipes de escolas. Nós convidamos a palestrante para bater um papo com a gente aqui. Ela vem de São Paulo, é pedagoga e especialista em gestão escolar, professora Maria Maura Gomes Barbosa. Professora, um prazer, obrigada por aceitar o nosso convite. Primeiro, prazer lhe receber aqui. O prazer é todo meu. Acho que estar na cidade, estar na secretaria, junto com todos os professores, né, e poder a gente discutir um pouco, né, sobre a questão de como nós vamos receber esses mais de 10 mil alunos na rede, é um prazer. Bom, e essa é a primeira pergunta que eu quero lhe fazer. Quais são as principais orientações que a senhora daria aos educadores, sejam eles do município, do estado, da rede particular? O que é importante o professor fazer para os seus alunos? Acho que precisa fazer um planejamento para essa receber, né? Porque como a gente viu na fala do secretário, está tudo se organizando, né? Organiza-se os espaços, né? Vamos pôr o ar-condicionado, né? Vamos deixar o ambiente todo acolhedor. Dá conta até de resolver o problema do temporal aí que destelhou algumas escolas, né? Para poder acolher essa comunidade. E agora, como é que nós, dentro da escola, vamos nos preparar para receber os meninos e as meninas? Né? Como que nós vamos fazer um planejamento? Né? Esse planejamento é de fato ir de encontro, porque sabemos que os meninos e todo mundo falavam que bom se tivessem mais férias, né? Mas os meninos estão vindo. Então, fazer o planejamento, organizar os espaços, quais são os materiais, porque às vezes a gente planeja, faz um planejamento, e esse planejamento, os meninos falam, nossa, mas eu fui para o segundo ano e não está difícil, né? Então, como é que de fato a gente vai fazendo um planejamento para que todos se sintam acolhidos e desafiados? Bom, com relação à organização dos espaços, que orientações são importantes para o professor que ainda não passou por isso? Acho que tem uma questão, porque o espaço ele é muito revelador. Né? Todos os espaços das nossas casas, de todos os ambientes, ele revela o respeito que você tem pelo outro. Como é que a gente organiza esses espaços? Né? Como é que está organizada as formas, as cadeiras, né? As carteiras, a mesa do professor? Porque tem uma questão de que na mesa está ali a oferta dos materiais, né? De tudo aquilo que a gente vai estar fazendo o trabalho com os meninos. Né? Como é que esse espaço, por exemplo, ele vai sendo as paredes da escola? Né? O que já tem para receber e o que está planejado para fazer junto, para que o menino e os alunos possam se sentindo parte daquele contexto, daquele espaço. Como que a escola se organizou, né? Com a limpeza, com a jardinagem, as pessoas para cumprimentar, porque todos são educadores. E os meninos estão ali, os meninos, as meninas, e a comunidade se sentir acolhida e se sentir esperados. Bom, e aí haja criatividade, não é, professora? Porque em muitos casos, seja a escola do município ou do estado, a gente sabe que faltam recursos financeiros, nunca se tem para fazer o necessário, aquilo que se deseja. Aí entra a criatividade do professor. Porque eu acho que entra a criatividade do professor, da escola, porque tem muitas coisas, a gente às vezes fica muito na dependência do outro. Com o que temos? O que podemos fazer com o que temos? Porque tem muitas, a escola tem o material do ano passado, o que um pode organizar, né? Não vamos esperar do outro para poder fazer a limpeza da escola, porque todos nós podemos fazer a limpeza da escola, a organização, né? Para poder ajeitar todo o espaço, porque a gente vai receber a visita, a gente não arruma a casa para receber a visita, a gente vai receber uma visita que é permanente, e essa visita, e esses alunos aqui de fato, eles é o nosso compromisso. Qual é o nosso compromisso social e político com essas crianças? Então não dá para esperar. Com o que tem, dá para fazer muita coisa. E temos pessoas, né? Temos os funcionários. É o mais importante, né? Nós temos todos os funcionários que podem ajudar cada um, né? No seu contexto, mas fazer com que o todo seja agradável. Mas não só receber os meninos, a gente precisa se organizar para receber todos os dias, os 200 dias letivos. Bom, pela sua experiência como educadora e também como palestrante, percorrendo diferentes pontos aí do Brasil, na sua opinião, qual é o principal desafio que hoje a educação enfrenta, professora? Eu acho que a gente tem muitos desafios. O primeiro desafio é a desarticulação.
Porque eu acho que a desarticulação que eu digo é o seguinte: como é que a gente faz o encadeamento com todos os segmentos? Dentro da escola, né, todo professor, coordenador, junto com os funcionários, como é que a gente discute o projeto político-pedagógico da escola? Como é que a gente discute, porque a escola, ela vai, né, os diretores e toda a equipe escolar, ela vai estar, de fato, legitimando uma proposta pedagógica de uma secretaria. Então, os desafios que a gente tem encontrado e que a gente tem trabalhado é para, de fato, é que haja uma articulação, um encadeamento e que as pessoas sentam para discutir um planejamento. Não buscar os culpados, a gente já tem culpado demais. O que a gente precisa é sentar e se planejar, estabelecer metas. Eu acho que tem uma questão que a gente discute bastante, a questão do diagnóstico. E às vezes a gente faz um diagnóstico e não faz nada com ele. E faz, porque temos que fazer um diagnóstico, mas que o diagnóstico seja para poder fazer um planejamento de curto e médio e longo prazo. E às vezes é de curto prazo. O diagnóstico é para isso, né? Para a gente poder fazer com que o trabalho renda. Bom, olha, muito obrigada pelas informações, um bom retorno à sua cidade, viu? Muito obrigada. Nós só temos que agradecer e o prazer de estar nessa cidade que está tão empenhada em qualificar cada vez mais a sua educação. Que bacana, que bom ouvir isso, professora. Muito obrigada. Bom, a UPF está com inscrições abertas para a especialização Jornalismo em Mídias Digitais. No curso, os alunos vão ser preparados para trabalhar com a informação jornalística nas diferentes plataformas digitais. O Facebook é um exemplo. As aulas vão ser quinzenais, sempre sextas à noite e sábados o dia todo. Inscrições no site upf.br/pós e encerram no dia 9 de março. Bom, a temperatura cai e pancadas de chuva estão previstas para sexta e sábado. Veja então os detalhes na previsão do tempo. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 32. O sábado deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 29. O primeiro crematório da região está em fase final de testes e vai ser em Passo Fundo. Fiscais da Fundação Estadual de Preservação Ambiental devem liberar nos próximos 30 dias a autorização de funcionamento. A instalação e esse processo todo já dura 4 anos. O crematório conta com um forno de última geração e está com todos os equipamentos de controle de poluição já em dia. A incidência de pragas nas lavouras de soja foi acima da média neste verão. Para ajudar os produtores no controle, a Embrapa e a Emater promoveram um dia de campo. Mais de 250 produtores da região participaram. O Ivonei tem uma propriedade em Boa Vista das Missões. Planta 40 hectares de soja e 40 de milho em sistema de integração lavoura e pecuária com gado de corte. Ele segue critérios técnicos na utilização de insumos para ter um bom controle de pragas, obtendo excelentes resultados com menos custo e menor impacto ambiental. A utilização dessa área ela passa de 90%. Então veja bem o acréscimo de produção e lucratividade nessa área. Sem falar da redução do problema com as pragas, tanto as ervas daninhas como o número de percevejos, lagartos e todos os problemas que afetam a lavoura. O modelo adotado por Libreloto é referência no Rio Grande do Sul. Há 5 anos ele abandonou a monocultura da soja e fez com que a propriedade de 111 hectares gerasse renda praticamente o ano todo. Em milho, a nossa média é de mais de 150 sacas, média dos últimos 5 anos. E na soja nós passamos de 60 sacas por hectare. Sem falar do trigo do propósito, que entra nesse sistema de rotação, que nós colhemos em torno de 40 sacas e ainda tiramos 280 quilos de carne por hectare. Se nós pensarmos nisso, dá uma renda de R$ 1.500, R$ 2.000 por hectare ano. Para atingir estes níveis na propriedade, o produtor aplicou as informações obtidas em trocas de experiências, como as apresentadas no Dia de Campo, promovido pela Embrapa e pela Emater. São 5 estações focadas no manejo da soja e no controle de pragas. Então, nessa parte de manejo,
Está sendo abordado toda a questão de critérios, né, para a gente ter um uso realmente racional desses produtos, né, dos inseticidas. E além disso, né, a gente está abordando a questão também do uso da inoculação, né, que é um tema extremamente importante, né, é uma dádiva da natureza para nós, é uma ferramenta importante que às vezes a gente acaba não utilizando, né. Tem dados já que mostram essa importância em termos econômicos. E em outros casos a gente acaba substituindo, né, o inoculante por adubação mineral, né, que acaba trazendo muitos outros prejuízos e a gente não tem encontrado nenhum retorno. Essa na parte de grãos. E como é tradição nossa, né, a gente sempre tenta trabalhar a questão de sistema, a gente está abordando a parte de pecuária com alternativas aí anuais e perenes, né, de forrageiras e também associado toda a questão de manejo. O foco desta estação foi a importância do monitoramento da lavoura em função da incidência de insetos. Informar o produtor que existem possibilidades de usar critérios técnicos para entrar com práticas de controle para os insetos, ou seja, usar amostragem, né? Então você vai ao campo, monitora as lavouras e com base em conhecimento prévio dos insetos, identifica esses insetos, quantifica e só então você entra com uma prática de controle, priorizando produtos seletivos à praga, né? Então você foca a praga, então o alvo é a praga, deixa que inimigos naturais atuem também contra esse inseto, reduzindo o número de aplicações de inseticidas ao longo da safra. Uma realidade que vem sendo vivenciada desde o ano passado nas lavouras. Nós tivemos uma incidência de pragas acima da média, e principalmente da lagarta Spodoptera, que é uma lagarta que ataca as vagens da soja, e também a falsa medideira, que é uma lagarta bastante desfolhadora. Consequentemente, houve uma aplicação muito grande de inseticidas e alguma dificuldade em controlá-las também. E também surgiu pragas novas, dentre elas a helicoverpa. Então acendeu um sinal amarelo que para esta safra atual nós teríamos que ter uma preocupação redobrada e uma atenção especial no controle das pragas. E justamente foi o que ocorreu. Nós tivemos uma incidência muito grande de pragas esse ano, dentre elas a helicoverpa com uma presença muito grande, causando muitos estragos nas lavouras que não foram monitoradas e controladas oportunamente. O Dia de Campo reuniu 250 produtores e técnicos da região do Planalto Médio. Iniciam neste domingo as comemorações da Semana da Paz tradicionalista em Carazinho. As atividades vão até 2 de março e são para comemorar o Tratado de Paz de Poncho Verde, que acabou com a Revolução Farroupilha no dia 28 de fevereiro de 1945. Já no domingo pela manhã acontece a Caminhada da Paz a partir das 9h30, com saída da Praça Albino Hillebrand. E em seguida uma missa crioula no CTG Pedro Vargas. E no primeiro domingo de março, no caso dia 2, tem a Cavalgada da Paz, às 9 da manhã, na Avenida Flores da Cunha. O destino final é o CTG Alfredo Damori. Bom, e para você que gosta de atividades culturais, neste fim de semana tem mostra de teatro em Passo Fundo. A jornalista Kelly Flores tem informações. Nesta sexta, sábado e domingo acontece em Passo Fundo a mostra Rito de Teatro. São 3 peças dos grupos Teatro Depois da Chuva, Núcleo Rindo à Toa e Educar Produções Culturais. Eu estou aqui com o Guto Pazini e o Miraldi Júnior, que são organizadores do evento. Eu vou conversar então com o Guto. Qual que é a proposta dessa mostra, Guto? Bem, a proposta é possibilitar um espaço diferente, né, uma atividade cultural diferenciada na nossa cidade, especialmente nesse período em que não acontece muito de ações culturais em fevereiro e tal. Então, a proposta é isso. Também possibilitar às pessoas que elas tenham outras formas de acesso ao teatro, de outras maneiras, outras leituras, né? Tá certo. Miraldi, me conta então quais são as peças que vão ser apresentadas nesses 3 dias. Nós vamos apresentar com o Teatro Depois da Chuva o espetáculo Os Bons Serviços, é um monólogo. No dia seguinte, no sábado, tem o espetáculo O Homem que Acreditava, com o Núcleo Rindo à Toa. E para encerrar as atividades, é o Ponto de Tecer Poesia de Educar Produções Culturais. Esses são os 3 espetáculos. São 2 monólogos, no último dia é um espetáculo popular com 3 atores. Tá certo. Agora, Guto, também, né, nessa mostra tem oficinas, debate, alguns vídeos. Como é que vai funcionar, então? Justo. No primeiro dia, que é na sexta-feira, dia 21, às 18 horas, a gente tem uma exibição de um vídeo sobre espaços alternativos e depois uma conversa, um bate-papo sobre o tema, né?
E no sábado e no domingo à tarde, a partir das 14 horas, a gente vai ter uma oficina sobre o teatro, o jogo e a cena, ministrada por mim e pelo Miraldi. E as pessoas podem ter mais informações no nosso site, www.gruporitornelo.com.br. Qualquer coisa pode ligar para 54-9976-1773. O horário, então, e o local das apresentações? As apresentações são sempre às 20 horas, dia 21, 22 e 23. O local é aqui no IFIB, Itepa, que é a Rua Senador Pinheiro, número 350, na Vila Rodrigues. E as oficinas vão ser à tarde e a abertura, que é no primeiro dia às 18 horas, com a exibição do vídeo, que é aberto a todos sem cobrança de ingresso, o vídeo. Está certo, obrigada pelas informações. Fica então o convite, nós voltamos ao estúdio. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. E você pode rever esse programa ainda hoje em outros 2 horários, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.